Imagine você ter tudo e perder tudo em um só dia. Isso aconteceu com Jó. Então essa é a sua história. Eu era o homem mais rico entre todos no Oriente, vivendo na terra de Uz. Eu tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Eu fui também abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu me certificava de que eles estavam purificados de manhã cedo. Eu sacrificava uma oferta queimada para cada um deles, pensando que talvez meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam lavrando, e os jumentos estavam pastando nas proximidades, e os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava ainda falando, outro mensageiro veio e disse que o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos. E eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de ataque e atacaram seus camelos e os levaram. Eles mataram os servos. E eu sou o único que escapou para lhe contar. Ainda mais uma vez outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Desabou sobre eles e eles estão mortos. E eu sou o único que escapou para lhe trazer essa notícia. Eu preciso expressar para vocês como procedi nessa situação que outros cairiam em descrença. Rasguei meu manto e raspei minha cabeça, prostrei-me em terra e adorei. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Em tudo isso, não pequei e nem atribuí a Deus falta alguma. E isso era só o início das dores. Apareceram tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Enquanto eu estava sentado entre as cinzas, rapando minhas feridas com um caco de barro, minha própria esposa me disse: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. Essas foram as palavras que minha própria esposa me disse. E eu retruquei: você está falando como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que também não receberíamos o mal? Eu disse tudo isso, e não pequei com meus lábios. É nesse tipo de situação que vemos quem é quem. Veja agora. Recebi a visita de 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Ouviram sobre todas as minhas tribulações. E eles deixaram suas casas e se encontraram por acordo, para me confortar e mostrar solidariedade. Quando me viram de longe, eles mal conseguiam me reconhecer. Eles começaram a chorar alto, rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças. Então eles se sentaram no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém me disse uma só palavra, pois viram que a dor era muito grande. Nesse momento, abri minha boca pela primeira vez a se queixar, mas de mim mesmo. Amaldiçoei o dia do meu nascimento. Eu disse: que o dia do meu nascimento pereça. E a noite que disse que um menino foi concebido, que esse dia se transforme em escuridão, que Deus lá em cima não se importe com ele e nem resplandeça sua luz. Por que não morri ao nascer? Nesse instante, minhas queixas foram além. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada.
que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos? Pois me vêm suspiros em vez de comida, os meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então, meus amigos que até então não falavam nada, só choravam junto comigo em consolo e solidariedade. Falaram e concluíram que eu estava sofrendo porque eu tinha feito algo errado. Como resultado, eles repetidamente me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Ele concluiu que minha dor deve ser devido a algum pecado que eu havia cometido, e aqui ele recomendou que eu buscasse o favor de Deus. Bildad e Zofar concordam que eu devo ter cometido mal para provocar a justiça de Deus e argumentam que eu deveria tentar exibir um comportamento mais inocente. Bildad presume que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Deixe o mal habitar em sua tenda, então livre. De culpa você levantará seu rosto. Você ficará firme e sem medo. Certamente você esquecerá sua aflição, lembrando-se dela apenas como águas passadas. Eles presumiram que meus problemas eram um sinal seguro do julgamento de Deus. Mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em um ponto, eu fiquei cansado deles, e eu respondi: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser falar com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó 9 versículos 2 a 4. E eu disse mais a Zofar: certamente que vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso aos meus amigos, eu, que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de motivo de riso. Jó 12 versículos 2 a 4. Amigos, com Deus está a sabedoria e a força. Falarei ao Todo-Poderoso. Defenderei minha causa diante de Deus. Ele me ofende dizendo que minha própria boca me condena, que o ímpio é atormentado todos os dias. Prontamente eu disse que continuaria a falar sim. Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca acabarão? O que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivesse em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Jó 16 versículos 2 a 6. Bildad tomou sua vez de falar. Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez, e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais, e somos ignorantes aos seus olhos? Você, que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? Jó 18 versículos 2 a 4. Eu, Jó, já estava tremendamente magoado. Como se não bastasse a dor por meus filhos, servos, animais e minha própria carne. Ainda tenho que ouvir isso de quem eu amava e confiava. Falei: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede.
A angústia era muito pior do que qualquer outra coisa, pois eu me sentia separado de Deus. Essa era a verdadeira dor, mais excruciante sofrimento. É muito mais agonizante quando acreditamos que Deus é distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente consegui falar com Deus, as coisas não saíram como planejado. Durante meus discursos, 36 vezes eu pedi a Deus para falar comigo. Agora eu recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se. Como um homem. Eu vou te questionar e você vai me responder. Onde você estava quando eu lancei a fundação da terra? Diga-me se você entende quem marcou suas dimensões. Certamente você sabe quem estendeu uma linha de medição através dela, em quais eram seus fundamentos ou quem colocou sua pedra angular. Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntos e todos os anjos gritavam por alegria, ou quem fechou o mar atrás de portas. Quando ele rompeu do útero, quando fez das nuvens sua vestimenta e o envolveu em densa escuridão, quando eu fixei limites para ele colocar suas portas e barras no lugar. Quando eu disse até aqui você pode vir e não mais longe, aqui é onde suas orgulhosas ondas param. Você já deu ordens para amanhã ou mostrou ao amanhecer seu lugar, para que ele pudesse tomar a terra pelas bordas e sacudir os perversos para fora dela? A terra toma forma como barro sob o trabalho do sinete. Deus falou comigo. Aconteceu em meio a uma tempestade. Deus me lembrou que Ele é o Criador de tudo. Deus revisou sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, me perguntando se eu estava lá na criação. O Senhor termina perguntando se eu estava em posição de juiz, dizendo que é presunçoso da minha parte acreditar que Ele deveria se explicar para mim. Eu me senti muito pequeno como um servo de Deus. Eu fui justificado. Meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente punidos por Deus. O Senhor diz que eles não falaram com precisão sobre mim. Eu orei por meus amigos, e o Senhor restaurou minha fortuna e me deu o dobro do que eu tinha antes que todos os meus irmãos e irmãs. E todos que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me confortaram e consolaram e cada um me deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Eu tive 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Tive uma nova família, 7 filhos e 3 filhas. Não havia mulheres tão bonitas como minhas filhas. Meu pai me deu herança entre meus irmãos. Toda honra e glória seja dada a Deus. Se você ficou até o final do vídeo, vai saber agora algo a mais sobre essa história. Satanás se apresentou a Deus e o Senhor perguntou: de onde vem? Ele disse: de passear e rodear pela terra. O Senhor então falou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás respondeu: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo colocou uma cerca ao redor dele, da casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti, na tua cara. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Enfim, o Senhor sabia que Jó não blasfemaria, mas deixou Satanás ver com seus próprios olhos. Eu espero que você tenha aprendido sobre esta história. E se você ainda não aceitou Jesus, Yeshua HaMashiach, como seu Salvador, apressa-te. Obrigado por estar aqui. Deixe seu comentário. Curte o vídeo. Se inscreva no canal.
Ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E Deus te abençoe.